Olá, graça e paz. Hoje é um dia especial porque estamos gravando a 50ª reflexão bíblica. Já gravamos 50 reflexões e vocês têm tido o privilégio, juntamente comigo, de aprender muito da palavra de Deus e crescermos muito com a graça do Senhor por meio das Sagradas Escrituras. E nós temos visto isso. Ontem falei sobre alimentar-nos da palavra de Deus para que tenhamos uma vida cristã saudável. Mas eu queria continuar com esse tema, lembrando que quando estamos preocupados com a saúde do nosso corpo, vamos ao médico, somos orientados a nos alimentarmos muito bem, mas também somos orientados a fazermos um pouco de exercício. Então o médico pede para que você faça um pouco de caminhada, ou ande um pouco de bicicleta, se sabe e gosta, nade um pouco, e isso faz muito bem para o nosso corpo. Exercícios físicos, boa alimentação, faz com que o nosso corpo fique saudável, vigoroso, mais forte, melhor. Assim também é com a vida cristã. Vimos ontem que precisamos nos alimentar bem. E o melhor alimento, o alimento saudável para a nossa vida cristã são as Sagradas Escrituras. E agora também vamos observar que precisamos nos exercitar bem. E o bom exercício é a piedade. Olha o que diz o texto, se você tem a sua Bíblia aí, vá até 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7. A Bíblia diz assim: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Esse é o exercício que eu e você precisamos fazer para que a nossa vida espiritual seja composta de músculos espirituais, seja composta de força espiritual, seja composta de mais vigor espiritual, para vencermos as batalhas que temos pela frente. Lembre-se, nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra Satanás e os seus demônios, principados, potestades nas regiões celestiais. E eu preciso me fortalecer para aguentar bem essa luta. Precisamos estar fortes espiritualmente para aguentarmos bem essa luta. E o exercício que eu e você devemos fazer, a musculação que eu e você devemos fazer espiritualmente, é nos exercitarmos na piedade. Mas o que é piedade? Eu gosto muito de uma definição que eu li certa vez sobre piedade, que diz assim: piedade é manter a cultura de Deus em nós. O que Deus pensa, o que Deus faz, o que Deus sente, isso é piedade. Tudo isso em mim. E isso é possível através de uma vida de oração e de uma vida de estudo bíblico diário. Assim nós mantemos a cultura de Deus em nós. Isso é piedade. Então eu preciso diariamente exercitar o meu espírito, a minha alma, no que Deus pensa, no que Deus quer, no que Deus sente, na vontade e nos desejos de Deus. E isso tudo eu encontro na sua palavra, nas Sagradas Escrituras. E assim eu vou me exercitando na piedade e vou criando músculos espirituais para vencer todas as lutas espirituais que enfrentamos como crentes em Cristo Jesus. Mas a piedade, ela nos protege de algumas situações, de algumas ações, de alguns sentimentos que são pecaminosos e que enfraquecem a nossa vida espiritual, adoecem a nossa vida espiritual. Volta para o texto comigo em 1 Timóteo capítulo 4 e você vai ver aí a Bíblia dizendo que a piedade, ela é muito proveitosa e ela me protege de uma vida medíocre.
de uma vida que não é excelente diante dos olhos de Deus. Você já teve aquela sensação de que a sua vida não tem muita razão? Você já se perguntou, para que eu trabalho? Para que eu estudo? Para que eu como? Já teve essa interrogação na sua vida? Todos nós já tivemos. Fizemos essa pergunta. Isso é sinal de fraqueza espiritual, fraqueza dos propósitos de Deus na minha vida. Olhe só o que a piedade faz comigo, porque a piedade tem a promessa da vida que agora é em mim, em Cristo Jesus, e da vida que há de ser em Cristo Jesus, a vida em abundância em Cristo Jesus. A piedade, ela me protege da vida medíocre e ela me leva à vida em abundância. Quando eu tenho a cultura de Deus em mim, no meu relacionamento conjugal, o meu relacionamento com a minha esposa é um relacionamento abundante. Quando eu tenho a piedade ou a cultura de Deus em mim, no meu relacionamento com os meus filhos e os meus filhos comigo, nós temos um relacionamento familiar abundante, porque nós acionamos em nossos relacionamentos a vontade de Deus, o pensamento de Deus, os sentimentos de Deus. Se eu mantenho a cultura de Deus em mim, que é a piedade, me exercitando diariamente nela, eu mantenho também as ações de Deus no meu trabalho, na minha vida profissional. E a minha vida profissional se torna uma vida saudável. E eu sei me relacionar com aqueles colegas do trabalho, eu sei me relacionar com os colaboradores, se eu sou um líder, ou com os meus líderes, se eu sou um colaborador. Percebe como isso é prático? E isso funciona assim. A palavra de Deus tem vários textos nos mostrando isso. Como Deus pensa a nossa vida profissional, como Deus pensa a nossa vida familiar, como Deus pensa a nossa vida conjugal, como Deus pensa a nossa vida em todas as áreas que nós estamos envolvidos. A piedade é assim. Mas a piedade também, além de garantir vida em abundância, ela também me protege da ganância, da avareza. Estamos vivendo em nossos dias, em nosso país, uma brutal demonstração do que é a avareza e a ganância. Uma brutal demonstração da crueldade da ganância, da mentira, da avareza, do mal que isso faz ao coração do homem e a todos que estão ao seu redor. A piedade nos protege disso. Abra sua Bíblia, só vire a página da sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6. Olhe só o que o texto diz. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Viu só? Esse texto está num contexto de proteção contra a avareza, de proteção contra a ganância. Um pouquinho antes, Paulo diz ao seu filho na fé que ele tome cuidado com aqueles que ensinam uma doutrina diferente e que fazem isso por ganância, fazem isso por avareza. E ele diz: Timóteo, aprenda com o Senhor. A ganância e a avareza são vencidas, meu filho Timóteo, com a piedade e com o contentamento, com a cultura de Deus em mim. Eu vou pensar como Deus pensa ao usar o meu dinheiro. Eu vou pensar como Deus pensa ao investir o meu dinheiro. Eu vou agir como Deus age ao manusear o meu dinheiro, ao aproveitar dos meus bens. Isso é piedade. E a piedade nos protege da ganância e da avareza. Olhe só o que diz o texto. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns,
nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Isso é o resultado da avareza, da ganância, mas a piedade nos protege de tudo isso. Ela nos protege de cairmos em ciladas, ela nos protege de sermos atormentados pelas ciladas e pelo amor do dinheiro. Olha, essa é outra ação que precisamos ter para que a nossa vida cristã seja saudável. Como vimos ontem, alimentarmos muito bem a nossa alma com a palavra de Deus e exercitarmos a nossa alma com a piedade. Piedade que me leva a experimentar a vida abundante em todos os relacionamentos da minha vida e que me protege das corrupções, dos males, da ganância e da avareza. Que Deus ajude você e a mim a buscarmos essa saúde espiritual, nos alimentando diariamente com a boa palavra de Deus e nos exercitando diariamente com a piedade, a cultura de Deus em mim e em você. Eu quero orar por você e pela sua família. Querido Pai Celestial, muito obrigado porque o Senhor tem nos ensinado nestes dias como sermos uma igreja saudável, uma igreja vigorosa, que vive uma vida em abundância para a Tua honra e para a Tua glória. Permita, Senhor, que nós nos exercitemos na piedade e que nós busquemos o exercício da piedade em nossas vidas em todo o tempo. Através da leitura da palavra de Deus, através da nossa vida de oração, permitamos que a cultura de Deus seja estabelecida em nosso ser. E assim colhamos juntos todos os benefícios da Tua graça. Abençoe este povo, Senhor, que nos acompanha com reflexões bíblicas na TV Alfa Ômega. Também abençoe, Senhor, todos os seus queridos. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Foi uma alegria para mim gravar a 50ª reflexão bíblica para você aprender juntamente comigo as verdades que nos deixam mais fortes na graça de Deus. Deus abençoe você. Um grande abraço.